Olá, pessoal. Meu nome é Natália Nunes. Eu vou falar um pouco com você sobre o treinamento funcional. Em primeiro lugar, eu queria agradecer aos organizadores do evento, pelo convite. É muito legal estar aqui participando do Congresso Brasileiro, junto aí com outros tantos profissionais da área, tanto do treinamento quanto da nutrição, e falar sobre um tema que eu venho desenvolvendo, atuando, estudando há bastante tempo, que é o treinamento funcional. Então, eu chamo essa palestra de introdução, ao treinamento funcional. E o meu contato está ali embaixo pelo Instagram, então fico à disposição, quem quiser me chamar para a gente trocar uma ideia, fiquem bem à vontade. Então, o propósito, dessa minha palestra é disseminar os conceitos básicos sobre treinamento funcional, e o objetivo é apresentar um raciocínio acerca desses conceitos, com ênfase na teoria das funções articulares. Então vamos falar bastante sobre as funções articulares e despertar em vocês também a capacidade de aplicar esse conhecimento dentro da prática profissional de vocês, qualificando ela, sim, tanto em academias, como personal trainer, pensando mais no público da educação física. Então, falando rapidamente, sobre mim, eu sou profissional de educação física, formada pela URGS em 2012, estou finalizando também a faculdade de fisioterapia, agora no final do ano completo a graduação em fisioterapia também na URGS, e atuo desde 2015 no Centro de Treinamento Funcional de Saint-Villeroy. Então, comecei como treinadora, hoje eu coordeno o centro de treinamento e passei por muito tempo também coordenando a Escola Villeroy, que é a parte da empresa que desenvolve e organiza as questões dos cursos. Então, por muito tempo, eu desenvolvi toda a parte de cursos de treinamento funcional da Villeroy. Também fui integrante da equipe de coordenação do Team Villeroy Pro Funcional, que é um setor da empresa que atende jogadores profissionais de futebol. Então, tive essa experiência também em trabalhar um pouco mais perto, mais com os treinadores. Então, nós formamos treinadores que vão atuar como personal trainers de jogadores de futebol. Então, atuei bastante nessa área até mais ou menos o ano de 2020. Então, tenho várias formações, tanto em treinamento quanto em reabilitação funcional, e tenho experiência profissional também em equipes de voleibol e experiência pessoal como atleta. Então, fui uma atleta amadora aí por quase toda a minha vida, passando pelo futsal, basquete, vôlei, e atualmente foco mais no futevôlei. Então, começando um pouquinho sobre o nosso tema, tá? Os tópicos da aula, primeiramente, o tópico da aula, primeiramente, para a gente já adiantar tudo que a gente vai falar nessa palestra. Vou falar sobre a definição de treinamento funcional, que é um assunto bem pertinente, sobre a evolução do treinamento físico até o momento que a gente chega hoje, e também apoiar bastante a palestra em funções articulares, fazendo relações dos membros inferiores e também fazendo uma interessante relação entre lombar e quadril. Esses todos os pontos que vamos passar durante a palestra. Então, para começar a palestra, eu gosto de colocar essa pergunta, e eu quero que vocês aí, se possível, deem pausa no vídeo, pensem cerca dessa pergunta e tentem responder em uma frase. Eu gosto bastante de fazer essas dinâmicas, e quando eu dou essa palestra, de pedir para o pessoal realmente escrever em uma frase, desenvolver, pensar, desenvolver um raciocínio, escrever, tentar em uma frase resumir essa pergunta, a resposta para essa pergunta. O que é treinamento funcional? E já adianto, se quiser pode pausar o vídeo nesse momento e tentar desenvolver esse raciocínio, e depois a gente tenta fazer essa relação sobre o que vocês escreveram com o que a minha visão, e eu vou trazer alguns autores que pensam sobre essa definição. Por muito tempo, treinamento funcional a gente pode dizer que é novo dentro da área do treinamento físico. A gente pode dar aí 15, 20 anos de uma disseminação maior do treinamento funcional, no máximo 20 anos, Então, a gente tem muita confusão ainda sobre a definição do que é treinamento funcional, tanto pelos alunos, pelas pessoas em comum que praticam o treinamento funcional, mas também profissionais da área da educação física que ainda confundem essa definição de treinamento funcional. Então, eu gosto de colocar assim, o que é treinamento funcional? Exercício em base instável, exercício em Bosu, exercício em cama elástica, algo que vai gerar desequilíbrio. Muitas pessoas acham que treinamento funcional são treinos em grupo, treinos coletivos, em circuitos, ou propriamente o treino HIIT, um treino um pouco mais metabólico, com uma carga um pouco mais cardiorrespiratória.
Por que eu coloquei perguntas, né? Porque é muito o que hoje está se a gente está conseguindo mudar um pouco essa definição, mas muita gente ainda acha que o treinamento funcional está vinculado à base instável, a treinos coletivos ou treinos de circuito metabólico, né? Circuito funcional, essa expressão que ficou bem famosa nos últimos anos, né? Quando surgiu esse método de treinamento um pouco mais disseminado no Brasil, né? A gente sabe que o treinamento funcional ele é muito antigo, ele é usado há muito tempo como forma de exercício físico, mas nas últimas décadas aí que ele se estabeleceu para o grande público e no na nossa vida rotineira e vindo aí complementar, mas muitas vezes substituir a musculação, que é um método de treinamento de força mundialmente e há muitos anos, muitas décadas, bem disseminado, né? Então, eu trago duas fotos que falam meio que eu citei anteriormente, né? Essa confusão ainda que tem sobre treinamento funcional. Então, primeira foto, a gente tem um grupo, né? Parece que é uma aula de treino em que as pessoas estão agachando em cima de um bozu, utilizando tênis, ali tem um kettlebell, de repente eles vão usar sobrecarga nesse agachamento, ou do lado, né? Cada aluno, cada dupla fazendo um exercício, provavelmente eles estão em estações, trocando essas estações ao longo do treino. Então, muita gente confunde isso com treinamento funcional. Estou falando que isso é errado? Não, que fique bem claro aqui, tá? Essas questões, treinos em circuitos, treinos metabólicos, treinos em superfícies instáveis, fazem sim parte do treinamento funcional. Mas ele é muito pouco para definir o que é o treinamento funcional. Então, muita gente define funcional ou acha que numa aula de treinamento funcional tem que ter uma escada de agilidade, tem que ter um swing, um exercício swing no kettlebell, para quem não conhece, depois vai ter um videozinho aí, tem que ter uma corda naval, tem que ter um bozu. Então, esses equipamentos fazem parte, sim, do funcional, mas eles são um complemento ao treino principal, ao treino base do treinamento funcional, que não é essa questão mais cardio e em coletivos, né? A gente vai falar sobre isso. Então, hoje, o principal objetivo da minha aula é falar sobre o que é treinamento funcional de verdade, assim, tá? Então, não, de forma alguma, eu tô falando que isso é errado, inclusive, essas aulas em grupo fazem, sim, parte tipo, da minha própria prática profissional, só que elas servem como um complemento do treino principal, beleza? Então, né, respondendo então o que é o treinamento funcional. Eu gosto muito de trazer o Boyle, tá? Michael Boyle é um dos precursores do treinamento funcional nos Estados Unidos. Ele tem alguns livros aí que guiam muitos métodos e práticas de treinamento funcional no Brasil e no mundo. Então, vocês vão ver que ao longo da palestra vão ter várias referências sobre ele. E ele traz algumas definições que, ao meu ver, são bem interessantes. Então, ele diz lá que o treinamento funcional é a aplicação da anatomia funcional no treinamento. Então, o que ele quer dizer com isso, né? Anatomia funcional. Então, eu tenho que, primeiramente, conhecer basicamente sobre a anatomia, e mais que isso, né? Conhecer a anatomia funcional. Ele quer dizer com esse termo como o conhecimento sobre o que cada estrutura do meu corpo é capaz de fazer, ou ela foi feita, ou ela está preparada para fazer quais funções, porque ela vai ser exigida ao longo do dia a dia, e isso tudo eu preciso aplicar no treinamento. Por exemplo, rapidamente, eu tenho que saber que o meu tornozelo ele deve ter uma mobilidade, porque eu preciso me agachar durante o meu dia a dia para fazer as minhas atividades de vida diária. Então, eu preciso levar isso para o treinamento, eu preciso levar questões de mobilidade de tornozelo para o treinamento, por exemplo. Eu preciso do equilíbrio muscular geral, pensa no idoso lá, que ele vai fazer as atividades dele básicas, cuidar da casa, ir no supermercado, se vestir, tomar banho. Ele precisa ter uma estrutura muscular global e bem equilibrada, então eu preciso trazer isso para o treinamento. Então, pensar em articulações, pensar em estruturas musculares, a anatomia vinculada à função, tá? E trazer isso, a demanda do dia a dia, para o treinamento físico. Outra frase também, o treinamento funcional pode ser descrito como um treinamento com propósito. Então, exatamente isso que eu falei, qual é o propósito daquele exercício? Pensar sempre, né? Estou aplicando um exercício para o meu aluno. Qual o propósito? Eu vou conseguir levar isso
da sala de treinamento funcional, da sala de treinamento para o dia a dia do meu paciente, do meu atleta, do meu aluno, seja ele um atleta ou um idoso, seja qual for a demanda dele, tá? E uma última frase que eu gosto bastante também. O treinamento funcional não se trata de ferramenta, se trata de conhecimento. Então, eu falei antes sobre Kettlebell, falei sobre escada de agilidade, sobre o Bosu ali, né? Ou um disco de equilíbrio, sobre corda naval. Então, isso não define treinamento funcional. O que define o treinamento funcional é o conhecimento que o professor vai ter acerca daquele treinamento. Então, o que eu falei anteriormente, saber sobre funções articulares, saber sobre estrutura muscular, saber como que entra o core nesse tudo, né? O treinamento funcional trouxe o termo core, o pensar sobre o core, centro do corpo, como que isso vai entrar no treinamento, como que isso vai demandar durante a vida do meu aluno. E quando a gente fala, né, nesse slide falei muito sobre fazer esse vínculo do treino com o dia a dia, porque é aí que está o termo funcional, né? Ele vai partir das demandas físicas do meu aluno, e dessas demandas eu vou pensar lá dentro da sala de treinamento e dar para ele o que ele precisa, preparar o corpo dele para as demandas do dia a dia. E as demandas, quando eu falo em demandas, eu falo um jogador de futebol, que tem demandas físicas altas, de alta performance, eu falo do idoso, eu falo de um adulto normal, digamos assim, do atleta, de um aluno não atleta, falo de uma criança, falo de um adolescente, enfim, é saber o que o aluno precisa e dar para ele isso dentro da sala de treinamento. Eu não posso me estender muito aqui no horário, eu estou cuidando aqui o tempo da palestra para a gente conseguir falar tudo. Então, o treinamento funcional, ele vem com 3 pilares principais, tá? Que é recuperar funções articulares, readequar equilíbrio muscular e incorporar o controle do core, do centro do corpo, no movimento. Então, no slide anterior eu falei sobre essas 3 coisas, tá? Então, quem aplica treinamento funcional tem que pensar nessas 3 questões. Por que eu falei, né, dessa confusão sobre o termo de definição, né, sobre o termo de treinamento funcional? O que a gente muito tempo viu e talvez a gente ainda veja, dentro de uma sala de musculação, por exemplo, o professor está dando um treino e aí coloca uma escada de agilidade, ou no dia escolheu fazer um treino um pouco mais cardio, com escadinha, com corda naval, e aí vai lá, tira uma foto, posta com o aluno, hoje é dia de treinamento funcional. Não, isso não é treinamento funcional. Isso pode ser treino HIIT, pode ser treino cardiorrespiratório, pode ser treino em circuito, pode ser qualquer coisa, mas não é treinamento funcional. Para falar em treinamento funcional, eu tenho que pensar em funções articulares, eu tenho que pensar em equilíbrio muscular, pensar em controle do core. Posso dar um treino de funcional e depois colocar um circuito? Óbvio, eu não estou falando que é errado isso, eu estou falando que a gente tem que, para a gente definir e organizar de forma só sobre as nomenclaturas, o que é o termo treinamento funcional. Se vocês forem ver, enfim, na minha prática, no meu Instagram lá, uso muito escada, agilidade, corda naval, swing, mas tem todo um raciocínio dentro dessa prática, tá? Dando sequência aqui, então. Agora eu entro num tópico que eu chamo, né, de evolução do treinamento físico, para a gente entender um pouquinho sobre isso, tudo que eu estou falando até então. Quando a gente pensa lá nos nossos ancestrais, nos homens das cavernas, eles precisavam do movimento para sobreviver. Então, eles eram uma sociedade, eles eram um grupo, né, um conjunto de pessoas que naturalmente eles tinham as funções do corpo dele. Pensem, sempre que eu falo funções, eu tô trazendo o termo funcional, né, desse termo treinamento funcional. Então, eles tinham as funções do corpo muito bem preservadas, porque eles nunca deixaram de se movimentar e de estimular essas funções, tá? Por exemplo, esse cara da esquerda aqui na primeira foto. Então, ele está agachado, com a mobilidade de tornozelo dele muito bem estimulada, os joelhos avançados, estáveis. Tu vê que ele tem um conjunto muscular, né, bem equilibrado, digamos, forte, um pouco mais, de um pouco de hipertrofia. Então, a gente vê funções articulares legal, um equilíbrio muscular. Será que esse cara vai lá e treina? Será que esse cara separa um horário do dia dele e treina? Não.
Então, ele precisa disso, porque ele não parou, ele precisa caçar, o da direita ali, eles estão fazendo a casa deles lá, então eles precisam caçar para comer, eles precisam criar a casa deles. Então, nessa época, assim, nessa era, o movimento estava intrínseco à sobrevivência, então eles precisavam se movimentar, consequentemente, eles tinham as funções do corpo preservadas. Tá? O que que a gente tem hoje, né? Qual é a realidade da nossa sociedade hoje? Por isso que eu chamo de evolução do treinamento físico, né? A nossa sociedade hoje, ela não se movimenta. É muito difícil, muitas vezes, para nós, que somos da área do movimento, educadores físicos que trabalhamos com isso, normalmente a gente treina também, né? Os profissionais normalmente estão um pouco mais ligados ao esporte, ligados ao treinamento. É difícil a gente pensar, mas tem muitos, quem convive com alunos pode ter essa realidade, mas tem muita gente que acorda de manhã, vai para o escritório, passa 8 horas sentado, volta para casa de noite cansado, senta no sofá, o lazer acaba sendo sentado, o tempo de trabalho é sentado, o lazer é sentado. Então, a gente foi se transformando numa sociedade que, à medida que a tecnologia ia sendo incrementada, o movimento ele foi diminuindo. O carro nos impossibilita, né, digamos assim, de se deslocar a pé, por exemplo. Os elevadores, então a gente evita andar de escada porque tem um elevador ali, é mais fácil, é menos esforço. Então, fora que o tempo que a gente fica sentado, vai para casa, chega no momento de lazer, senta, hoje Netflix, a gente fica sentado o final de semana inteiro, muitas vezes, deitado. Então, a falta de movimento, o sedentarismo, né, é uma grande, digamos assim, uma grande epidemia, uma grande pandemia que a gente vive hoje com a falta de movimento, sedentarismo. E a gente sabe aí, provavelmente no congresso a gente vai ter muitas palestras sobre isso, o quanto a falta de exercício físico, o quanto o sedentarismo está ligado a muitas doenças e complicações aí ao longo da nossa vida, tá? Então, e aí eu falei do momento de lazer, né? Exatamente isso, nosso momento de lazer é no sofá, vendo um filme, cansado. As nossas crianças hoje em dia, né? Cada vez mais a tecnologia está chegando cedo. Quem tem aí 30 para cima, né, deve lembrar, a nossa infância foi um pouco mais na rua, né, brincando na rua, jogando bola com os vizinhos. Hoje em dia, a infância das nossas crianças está muito atrelada ao vídeo, aos jogos, ao celular, aos tablets. Então, a gente, desde cedo, está perdendo a capacidade de estimular o nosso corpo, tá? Isso tudo faz a gente entrar num termo que eu gosto de chamar, né? Ciclo do não movimento. O que seria esse ciclo do não movimento, né? A gente tem um sedentarismo aqui em cima, no centro. Esse sedentarismo vai levar a disfunções que a gente já vai conversar. Então, o meu corpo não é estimulado. Eu não agacho mais. Às vezes, quando cai um negócio no chão, em vez de eu me agachar para pegar, se o negócio é leve, a gente engancha o pé e traz ele para cima em vez de se agachar para pegar. Eu não estimulo mais minhas musculaturas, não estimulo mais as funções do meu corpo, consequentemente eu vou perdendo disfunção. O nosso corpo é inteligente, por que que ele vai guardar uma função se ele não usa? Entendeu? Por que que eu vou guardar uma mobilidade de quadril, por exemplo, se eu não preciso daquilo? O corpo vai enrijecendo, tá? Então, do sedentarismo eu tenho disfunções. Das disfunções que eu começo a ter dor, desconforto, lesões. Então, de tanto não se movimentar, o meu corpo vai perdendo essas funções. Num primeiro momento em que eu preciso daquelas funções, eu não tenho, eu vou ter dor. Dá um exemplo, tá? Para não ficar muito vago. Isso do quadril, por exemplo. Não movimento nunca, não, tenho muito pouco estímulo de me agachar, de movimentar o meu quadril. Um dia ou outro resolvi limpar a minha casa, ou estou numa mudança, tenho que carregar a caixa para cima e para baixo, dou um mau jeito no quadril, ou lombar, né, que é muito mais comum, dou um mau jeito na lombar. Então, da disfunção, eu tive uma demanda maior que eu não tenho normalmente, ponto. Gerou um desconforto, gerou uma dor, possivelmente uma lesão. O que acontece, né, quando a gente tem um aluno com dor, com desconforto? Pensa em uma pessoa assim que não tem muita acesso ou que não faz atividade física. Repouso. Eu tô com dor, eu não vou me movimentar. E aí entra no ciclo. Sedentarismo, disfunções, lesões, repouso, sedentarismo. Então, hoje, né, na fisioterapia,
A gente tem muito a questão da cinesioterapia como cinesioterapia precoce, né? Como reabilitação de uma lesão, como reabilitação de uma dor crônica. Eu não vou fazer repouso, eu tenho que colocar aquela estrutura em movimento. Logicamente, movimento controlado, à medida, né, a partir da tolerância à dor do aluno, mas eu tenho que botar em movimento, que eu não posso fazer repouso absoluto. Né? A gente já sabe que a cinesioterapia é uma medida de reabilitação muito boa. Então, se eu entro nesse ciclo de não movimento, cada vez esse ciclo vai se retroalimentando e a gente encontra muitos alunos que chegam para a gente com 50, 60 anos e que tem esse ciclo, essa vivência durante a vida toda. Até a fase da escola, a gente tem educação física, né, que nos obriga ali de 1 a 2 vezes por semana se movimentar. Se a gente tem uma educação física boa na escola, também tem isso, né? Mas depois que a gente sai da escola, faculdade, vida adulta, quem não tem esse gosto pelo exercício físico, acaba que não faz, acaba que vai entrar nesse ciclo, tá? E o treinamento funcional vem justamente para tentar quebrar isso, tentar trazer de volta as funções do nosso corpo. Desse ciclo do não movimento, o que a gente tem, né? Que eu falei antes, rigidez articular, tensões e encurtamentos, inibições de musculaturas, então musculaturas que não sabem ser contraídas, elas são totalmente inibidas, fraqueza muscular geral, má postura. Então, eu acho que eu tenho alguns exemplos, né? Então, isso tudo vai gerar padrões disfuncionais comuns à sociedade. Então, quem trabalha com treinamento funcional já sabe o que eu estou falando, né? Sobre mobilidade, tornozelo e quadril. Quantos alunos a gente tem com déficit de mobilidade, tornozelo e quadril? Pouca estabilidade vinda do core. Então, isso é muito comum, um aluno que não sabe fazer uma prancha, que é um exercício, sim, simples, mas que muita gente tem dificuldade. Tá? Inativação, ativação insuficiente de glúteos. Então, as pessoas não sabem ativar o glúteo. O glúteo é um dos principais músculos ali do corpo superficial, né? Vai estabilizar muito o centro do corpo para qualquer outra atividade. As pessoas simplesmente não sabem ativar o glúteo. Ou encurtamento de cadeia posterior. Quantos aí que estão me ouvindo, ou os alunos de vocês, posterior de coxa encurtado? Muita gente tem, é muito recorrente na nossa sociedade. Posição inclinada da pelve, uma pelve mais em retroversão e anteversão, que é muito comum, né? A pelve em anteversão vai aumentar muito a lordose lombar, então pessoas com hiperlordose lombar. Postura cifote, com a postura com os ombros mais projetados à frente, aumentando a cifose da torácica. Então, tudo que eu estou falando, né? A evolução da nossa sociedade nos levou a uma rotina menos exercícios, consequentemente, mais disfunções, nosso corpo vai perdendo os estímulos, vai perdendo suas funções. E aí a gente tem lesões, dores, todo aquele ciclo que eu mostrei anteriormente. E aí, então, o que aconteceu? Aí entraram os médicos, né? A gente tem dor, tem lesão, a gente luta contra esse pensamento de não ter movimento na dor, né? Não, tem dor, beleza. Os médicos orientam, tem que fazer atividade física. O médico vai lá com dor no joelho, tem que fazer, ele manda lá muitas vezes algumas orientações, né? Tem que fazer atividade física, tem que fortalecer, beleza. Então a gente teve uma procura, né? Chegou um dado momento ali em que até a mídia martelava, tem que fazer atividade física, que teve um aumento da procura pela atividade física dessa mesma sociedade com esses padrões disfuncionais. Então, as pessoas vieram trabalhar a musculatura sem as funções de membros inferiores, por exemplo, tornozelo, joelho, quadril, sem todas essas funções, que são só alguns exemplos, né, imprescindíveis para o bom funcionamento do corpo, digamos assim. Então, o que se criou? Formas de trabalhar músculos a partir de padrões de movimentos pobres. Um exemplo, eu tenho que fazer um agachamento com o meu aluno para fortalecer membro inferior, para fortalecer a musculatura do core, né? A gente sabe que o agachamento é um exercício global, não é específico só de membros inferiores. Então, tá, beleza, vou fazer um agachamento. Só que o meu aluno não tem tornozelo suficiente para agachar, não tem um quadril saudável para agachar, o joelho dele não é estável o suficiente, oscila demais, ele não tem o core
ativado, ele não tem estrutura e não tem estabilidade, não tem consciência de ativação de core. Então, o que é mais fácil eu fazer? Eu colocar ele sentado, eu preciso trabalhar membros inferiores, trabalhar ele sentado e fazer um chuta-chuta lá na musculação, por exemplo, tá? Fortalecer musculatura um pouco mais específica, porque eu não tenho quadril, não tenho tornozelo saudável o suficiente. Se eu colocar ele agachar, talvez eu corra risco, né, de lesionar uma lombar, de ter um desconforto numa lombar, e aí mais ou menos, né, que se criou essa questão da, da musculação um pouco mais disseminada, né, então eu trabalho músculos isolados, né, com padrões de movimento, então eu tiro a necessidade de padrões de movimento, que é agachamento, puxar, empurrar, e coloco o foco mais na musculatura, tá? De novo, eu não estou aqui para dizer que musculação é ruim, que musculação é isso ou aquilo, não. Eu estou só apresentando o método de treinamento, que é o treinamento funcional. Não tenho nada contra nenhum outro método, é o que eu gosto de trabalhar, é o que eu gosto de estudar, e isso tudo que eu trago, né, é a partir de referências aí do treinamento funcional, tá? De verdade, pessoal. Já tive, quando a gente fala essa parte aí em cursos, o pessoal da musculação normalmente já levanta o braço, já começa a falar. São visões de treinamento, são contextos. Então, se isso faz sentido para ti, show, vamos lá. Se não faz, beleza, vamos estudar, vai se qualificar na área que faz sentido para si, tá? A gente tem que aplicar o que a gente gosta, é assim que a gente vai conseguir o nosso propósito profissional, que é ajudar o nosso aluno, tá? Levar para ele um treinamento efetivo para ele. Se para mim o que faz sentido é o treinamento funcional, eu consigo defender, eu estudo isso, eu gosto, beleza. Se não é, vamos estudar sobre outras áreas para a gente conseguir aplicar isso e trazer o melhor benefício para o nosso aluno, tá? Vamos falar agora sobre um ponto específico do treinamento funcional, que é o primeiro pilar lá que eu falei, né? O treinamento funcional surgiu, então, com um dos objetivos de recuperar funções articulares, tá? Essa teoria de funções articulares, ela foi apresentada pelo Boyle e pelo Gray Cook. O Gray Cook é um fisioterapeuta dos Estados Unidos e o Michael Boyle, como eu falei, é um preparador físico que aí disseminou bastante treinamento funcional. Eles dizem nessa teoria que cada articulação do nosso corpo vai ter duas funções específicas, mobilidade e estabilidade. Então, eu preciso ter mobilidade e estabilidade do meu tornozelo, mobilidade e estabilidade do meu joelho, e assim vai indo. Só que cada articulação, ela vai ser melhor em uma das duas e não tanto efetivas na outra característica. Então, eu vou ter uma característica mais com ênfase maior naquela articulação do que outra. Por exemplo, meu tornozelo tem que ter estabilidade? Tem, mas funcionalmente pensando, ele tem que ter muita mobilidade. Pensando no meu joelho, eu preciso ter mais estabilidade. E assim a gente vai indo de uma a uma e depois a gente vai pensar sobre cada uma delas, tá? Então, mobilidade e estabilidade. Vamos definir, né? Acho que vem a tabela agora. Tá, antes de definir o que eu estava falando sobre as características articulares. Então, pensando em arco plantar, pé no chão é aquela curvinha que tem no nosso pé, na região medial do nosso pé. Então, nosso arco plantar ele deve ser estável, deve ter estabilidade. Nosso tornozelo, num plano sagital, deve ter mobilidade. Joelho, estabilidade. Quadril, num plano multiplanar, né? Deve ter mobilidade. Região lombar deve ser estável. Região torácica deve ser móvel. As escápulas, né, cintura escapular deve ser estável e a glenomeral, a articulação do ombro, deve ter mobilidade. Então, definindo o que é mobilidade, o que é estabilidade. A gente consegue definir mobilidade como liberdade do movimento, que engloba tanto amplitude articular do movimento quanto flexibilidade tecidual e muscular. Então, uma mobilidade de ombro, por exemplo, eu preciso ter minha articulação ali, né, a cabeça do húmero se movimentando bem ali na cavidade glenomeral, e eu vou precisar ter também flexibilidade muscular, né, sem muitos encurtamentos, para eu conseguir ter uma mobilidade. Quando a gente tem uma falta de mobilidade em alguma articulação, a gente tem que saber mais ou menos o que limita aquela mobilidade. É musculatura? É encurtamento muscular? Ou é alguma restrição articular, osso com osso, né?
Então, a gente precisa fazer essa análise. Isso seria a mobilidade. Já a estabilidade, a gente pode definir como habilidade daquela articulação de controlar o movimento na presença de força, tensão ou carga. Então, aquela articulação, pensando no joelho, vai receber uma carga e ela precisa absorver aquela tensão, aquela carga, controlar toda aquela força e se manter estável. A estabilidade a gente pode dividir em duas, né? Estabilidade dinâmica, então é um alinhamento articular em uma direção particular, enquanto o movimento força é gerado em outra direção. A estabilidade estática é um controle isométrico de todas as direções sobre carga, tensão, carga ou tensão. Seria uma acionalidade geral do corpo, pensando um pouco mais em core, pensando um pouco mais ali em lombar, em escápulas. Em dinâmica, eu posso pensar um pouco mais em articulações um pouco mais distais, né? Como o joelho ou até arco plantar, tá? Isso seria as definições de estabilidade e mobilidade. Deixa eu ver como é que eu estou de tempo. Bora lá. Então, o que nos chama atenção nessa tabela, tá? Esse esqueminha aqui eu gosto de trazer porque ele traz o corpo como um elo, tá? Então, eu vou ter todos os elos ali ligados. O que são os elos? Articulações. No esquema é o verde, né? A cintura cervical, a coluna cervical. O vermelho ali seria a torácica, azul lombar, o quadril laranja, os joelhos amarelos e os tornozelos ali o roxo. O que nos chama atenção nessa tabela? Pensando tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima, o que nos chama atenção? É que as articulações, né, as características articulares, elas se alternam. Então, hora estabilidade, hora mobilidade, hora estabilidade, hora mobilidade. Então, para uma articulação estável, vamos pensar na coluna torácica. Na região torácica da coluna, desculpa, móvel, para uma articulação móvel, por exemplo, eu preciso ter uma estável acima e uma estável abaixo, que é a cintura escapular e a região lombar, por exemplo. Posso pensar ao contrário também, para uma articulação estável, vamos pensar no joelho agora, eu preciso ter uma móvel acima e uma móvel abaixo, que é o tornozelo e o quadril, as móveis ali mais próximas ao joelho. E o que o esqueletinho ali e os elos mostram, né? Vocês repararam que o elo vermelho, que é a coluna torácica, tá ali como se fosse um aramezinho, um enjambrezinho. O que ele quer nos dizer? Por exemplo, se a torácica, ela tem a falta da característica principal dela, que no caso é a mobilidade, eu vou ter o elo verde, o elo e o elo azul ali sobrecarregados. Então, é isso que a gente tem que entender, que as funções articulares, elas têm uma dependência uma sobre as outras, as articulações têm uma dependência uma sobre as outras. Se uma delas está com disfunção, tem que ser móvel, mas ela está mais rígida, as articulações acima e abaixo vão sofrer. É isso que a gente tem que entender, tá? O nosso corpo, ele é totalmente integrado. Digamos ali que a torácica está com pouca mobilidade, eu vou ter mais esforço tanto da cervical quanto propriamente da escápula, né? Que são articulações que tem que ser um pouco mais estáveis, e também da lombar, que vai ser um pouco mais móvel. Tá? Então, a gente vai conversar sobre duas relações agora para a gente entender. Membros inferiores e depois quadril e lombar, para a gente entender um pouco sobre essas relações das articulações, essa dependência de uma com a outra. Para finalizar essa parte, tá? Eu gosto bastante desse exercício em que a gente consegue ver o estímulo de todas as articulações. Pense no tornozelo dele, toda vez que ele agacha, ele precisa de uma mobilidade de tornozelo para o joelho avançar. Então, o que faz o joelho avançar para frente é a mobilidade do tornozelo. Então, arco plantar ativo aqui no pé direito, a gente consegue ver bem estável, tornozelo móvel, os joelhos estáveis, então ele avança aquele joelho em direção à ponta do pé, de forma que não varia. Um quadril móvel, ele consegue projetar o quadril para trás, a lombar estável, né, fazendo uma leve anteversão pélvica, o movimento natural do agachamento. Torácica e ombros móveis, senão ele não conseguiria subir essa bola para cima, então ele sobe a bola sem alterar o posicionamento do tronco, e o que faltou, escápulas também estáveis. Então eu gosto bastante desse exercício. Se vocês passarem, tentem fazer aí, ou passem para os alunos, vocês vão ver
muita diferença do padrão. Esse aqui é um colega meu de trabalho, o Nicolas, ele tem as funções basicamente bem estimuladas, ele consegue fazer o exercício, até parece um exercício simples, mas se a gente pega qualquer aluno que tem problema de mobilidade de tornozelo, ou joelho, estabilidade de joelho, ou um ombro com não tanta mobilidade, uma lombar, já vai mudar completamente o padrão do movimento do aluno, a gente vai ver um movimento bem menos fluido, digamos assim, tá? Experimentem esse exercício, então ele agacha, sobe a bola, desce a bola e sobe. Então são 4 fases o movimento. Eu gosto de colocar ele assim quando eu falo sobre as funções articulares, que a gente consegue ver todas as funções em um exercício só. Agora, né, para finalizar mais uma vez, então a gente pensa que a mobilidade deve vir antes, depois a gente entra com uma estabilidade estática, evolui para uma estabilidade dinâmica, e aí sim a gente vai ter o movimento, que é esse movimento um pouco mais, deixa eu ver se consigo dar play no vídeo, um pouco mais fluido, tá? Então antes do movimento, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então antes do movimento propriamente dito, eu vou ter a estabilidade dinâmica, antes da estabilidade dinâmica, a estabilidade estática, e antes disso, a mobilidade. E ainda, para finalizar essa teoria das funções articulares, né, essa parte, para depois a gente entrar nas relações, eu queria apresentar rapidamente, falar que não é unânime essa questão das funções articulares, muitos profissionais do movimento, eles não concordam com essas funções, com essa teoria, justificando que é um modelo muito reducionista, que seria muito reducionista pensar que a articulação ela tem que ser só móvel, só estável, que simplifica todo o nosso entendimento sobre o movimento. Como eu falei anteriormente, né, eu gosto bastante de pensar o treinamento funcional a partir dessa teoria, e não quer dizer que o movimento, que o tornozelo, por exemplo, que deve ser móvel, não tem que ter estabilidade. Tem que ser estabilidade, sim. A lombar, ela tem que ter uma mobilidade, sim. Só que o Boyle, né, o Cook e o Boyle falam que eles têm mais predisposição a ser melhores, digamos assim, em uma das duas características do que em outra. Tá? Então essa né, a justificativa de alguns outros profissionais que talvez não concordem tanto com essa teoria. Concordando ou não, eu gosto sempre de trazer isso, porque para quem não conhece treinamento funcional, eu gosto de colocar nessa palestra, que é no início, sobre o que é treinamento funcional. Para quem não conhece, fica mais fácil entender sobre treinamento funcional, levar para a prática, eu ver um aluno fazendo exercício e aplicar alguma coisa, uma correção, um ajuste no exercício. Fica muito mais fácil fazer tudo isso, se a gente pensar como base lá nas funções articulares. Eu gosto bastante de apresentar isso, porque, concordando ou não, o fato é que a teoria das funções articulares ajudam sim a gente compreender conceitos básicos sobre treinamento funcional. Beleza? Agora sim, a gente entrando para a última parte da nossa palestra, né? Relação. O que uma articulação faz com a outra e por aí vai, tá? A primeira coisa, relação tornozelo-joelho. Tornozelo deve ser móvel, joelho deve ser estável. Se a gente tem uma redução na mobilidade do tornozelo, seja qual for o motivo, entorse de tornozelos mal curados, é muito comum a gente ter déficit de mobilidade de tornozelo por entorses mal curados, ou encurtamento da região posterior da perna, encurtamento de gastrocnêmios, né, da musculatura ali da panturrilha, vai limitar também. Por exemplo, bailarinas que tem muito estímulo da plantiflexão, acabam encurtando muitas vezes região posterior da perna, gastrocnêmio, então a dorse muitas vezes é limitada por causa disso, não é uma questão de osso com osso da articulação, seria uma questão muscular. Se a gente pensar no entorse de tornozelos, muitas vezes é um pouco mais articular, tá? Então, independente do motivo da déficit de mobilidade de tornozelo, a gente pode se relacionar a um aumento do esforço do joelho. Pensem, se o meu tornozelo ele não consegue ser móvel para deixar o movimento natural, o meu joelho vai se movimentar mais do que o comum para compensar essa falta de mobilidade do tornozelo. O meu joelho, que deve ser estável, vai ter um movimento maior do que o comum. Consequentemente, eu posso gerar desconforto no joelho, dor ou até mesmo uma lesão, dependendo dessa instabilidade que o meu joelho tem, eu posso ter um entorse
de joelho, por exemplo, com uma origem lá numa mobilidade fraca, uma baixa mobilidade de tornozelo. Então, pensem numa corrida, tá? Muitas vezes um aluno, digamos assim, corre, pratica corrida, tá lá na sala também de treinamento funcional com vocês, e se queixa muito de dor no joelho. Eu não posso enfatizar e botar como certo, não, dor no joelho é falta de mobilidade do tornozelo. Não, mas não custa a gente dar uma avaliada. Como é que está a mobilidade do tornozelo desse meu aluno? Tu vai ver lá, a mobilidade dele é péssima. Pensem na corrida, né? O que é a corrida? A corrida são saltos, saltos consecutivos, né? A corrida, então, eu tô com um pé por vez no solo e eu vou dando saltos um pé para o outro, tá? Isso é o ato de correr, né? Então, toda vez que eu coloco meu pé no chão, eu exijo de mobilidade de tornozelo, estabilidade de joelho, mobilidade, enfim, todas as estruturas. Se cada vez que eu coloco meu pé no chão, o meu tornozelo não responde, o meu joelho não responde com mobilidade, o meu joelho vai dar uma bombeada. Cada passo, o meu joelho vai estar sendo sobrecarregado. Com excesso de treino, excesso de carga, daqui a um pouco gera, sim, dor no joelho, por exemplo. O que a gente faz quando a gente tem dor depois de uma corrida no joelho? Bota gelo, por exemplo. Então, eu estou tratando o foco da dor. Eu não estou, de repente, investigando, né? Bom, mobilidade de tornozelo. Vamos tentar, de repente, um mês aqui dar um gás numa mobilidade de tornozelo, tentar aumentar um pouco essa mobilidade para ver se a gente não dá um desafogo para esse joelho, se esse joelho não melhora esse sintoma, tá? Mas para fazer isso, eu preciso, primeira coisa que eu falei, né? Identificar da onde que vem essa falta de mobilidade, é muscular, é articular, e aí sim eu vou conseguir criar estratégias para melhorar essa mobilidade de tornozelo. Quando vê, a pessoa tem que fazer isso pro resto da vida, mobilidade de tornozelo. Ah, não, eu adoro correr, tenho falta de mobilidade de tornozelo e dor no joelho, uma dor meio que não diagnosticada, assim, não é não foi um estiramento ligamentar, não é uma lesão antiga. Vamos colocar no protocolo de aquecimento desse aluno mobilidade de tornozelo sempre. Tá? Isso vai deixar, né, como a gente falou lá dos caras antigos, o que eles faziam? Eles estimulavam todos os dias as funções. Então, que tal a gente estimular toda vez que a gente for treinar o tornozelo, para evitar de perder? Mais ou menos isso, tá? Outras questões sobre déficit de mobilidade de tornozelo, né? Quanto menos tornozelo eu tenho, menos mobilidade, mais rígida será a minha aterrissagem, seja em esportes que precisam de salto, né? Basquete, voleibol, ou a própria corrida que eu falei, que são são uma sucessão de saltos, de pequenos saltos. Então, a aterrissagem mais rígida, porque eu não tenho tanto tornozelo. Quando a gente pensa na aterrissagem, né, a aterrissagem de um salto, a gente tem tornozelo, joelho e quadril atuando em conjunto. Amortecimento do impacto no chão, que é a aterrissagem um pouco mais absorvida, né? Tornozelo e quadril atuando como móveis, como uma questão de mobilidade, e o joelho estável. Então, eu tenho aquela mola, né, que de absorção da aterrissagem. Então, se eu tenho o tornozelo mais rígido, joelho vai sofrer, quadril vai sofrer. A mesma coisa ao contrário, se eu tenho meu quadril lá mais rígido, joelho vai sofrer, tornozelo vai sofrer também, tá? Então, eu trago esse vídeo aqui. Esse vídeo, se eu não me engano, é de 2019, talvez. Várias coisas chamam atenção, né? Primeiro, a altura que o Cristiano Ronaldo salta para cabecear essa bola. E o que mais me chama atenção, e dos fisioterapeutas na época, assim, foi um boom, é como a aterrissagem dele é estável. Primeiro que ele cai numa aterrissagem unipodal com um mecanismo clássico de ruptura de ligamento cruzado anterior, né? Onde ele aterriza unipodal, com o peso do corpo todo para um lado, e a perna cai mais para o outro lado, né? Sem essa base da perna para o peso do corpo absorver. E ele simplesmente, né, faz o gol, aterriza com o tornozelo legal, o joelho nem bambeia, o joelho só cai, o tronco dele vem bem à frente para compensar, né, essa altura que ele saltou, e ele vira para o lado, sai para comemorar o gol como se nada tivesse acontecido. Não estou falando aqui de forma alguma justificar que ele não rompeu o LCA porque o tornozelo dele era móvel e o joelho era estável, não é isso. A gente sabe que a lesão, ela é multifatorial e a não lesão também é multifatorial, né? Então, eu não estou falando que ele não rompeu o ligamento por uma ou outra questão. A gente sabe que o Cristiano Ronaldo aí, quem acompanha um pouco o futebol, ele é um exemplo de atleta, né? Alimentação, treino, sono, enfim,
Então, a não lesão é multifatorial, com certeza muitos fatores ajudaram, né, a ele ter aí esse lance de sucesso e outros tantos toda a carreira dele, quando ele tem muito pouca lesão. Mas é sim de se pensar que esse lance é bem importante de analisar, né? O quanto ele consegue aterrissar de forma estável, como se nada, como se ele saltasse super baixinho, né? E se a gente for analisar, foi um salto bem alto. Então esse vídeo é eu gosto bastante, assim, é bem legal e bem impressionante. Tá? O que temos mais aqui? Outras questões que a gente pode relacionar, por exemplo, a déficit de mobilidade de tornozelo que a gente vê na literatura, né? Então, o valgo dinâmico já é bem relacionado, né? Valgo dinâmico, instabilidade de joelho, né? Instabilidade mais medial do joelho tem relação, sim, com a pouca mobilidade de dorsiflexão do tornozelo, que era o que eu estava falando até agora. Se o meu tornozelo não consegue movimentar, o joelho vai desestabilizar. Pronação do arco plantar, então o pé chato, com o arco plantar menos arco, né? Mais chato o pé, que a gente chama o pé mais plano. Então, menos dorsiflexão de tornozelo, que é a mobilidade, eu preciso da estabilidade do arco plantar. Eu perco um pouco dessa estabilidade, porque o arco vai desabar para tentar compensar essa falta de mobilidade de tornozelo. Também já é bem relacionado. E ainda uma sobrecarga maior ali no tendão de Aquiles, também a gente vê algumas relações, tá? Esses últimos slides foram um foco um pouco maior na mobilidade de tornozelo, né? Também aqui arco plantar entrou junto nessa relação. Para finalizar agora, acho que eu estou até bem de tempo, vamos finalizar falando sobre a relação coluna lombar quadril, tá? Pensem em alunos com dor lombar. Quem já tem aí experiência em atender alguns alunos já deve ter pego alguém com dor lombar, que hoje a gente tem bem estabelecido e até de forma errônea, assim, diretamente estabelecido, sem pensar em outra coisa. Dor lombar é falta de força de abdômen, tá? Aí o que a gente faz com o aluno com dor lombar? Faz abdominal, faz prancha, para tentar resolver isso. Beleza. Não tá errado, tá? Dor lombar, falta de estabilidade de core. Eu até reduzi, né? Botei só abdômen. Eu queria muito falar sobre core também, que é bem ligada a essa aula de treinamento funcional. O que é treinamento funcional? O que é o core? Relação de core abdominal, core mais superficial, core mais profundo, que é o verdadeiro core, digamos assim. Mas, enfim, não temos tempo para isso. Não sei se vai ter alguma palestra sobre isso no congresso, mas quem tem interesse nesse assunto procura saber sobre esse tema, tá? Mas beleza, vamos voltar. Dor lombar, falta de estabilização de core. Beleza, tá certo. Então, vamos trabalhar core, vamos trabalhar prancha, vamos trabalhar outros exercícios de core? Sim, não está errado. Mas a gente tem que pensar um pouco mais profundo. É muito comum a gente ter alunos que são fortes, treinam bem, têm as funções articulares bem preservadas e que têm uma dor lombar bem mais persistente, tá? O que a gente pode pensar um pouco mais profundo nessa questão da dor lombar. Se o aluno tem estabilidade de core, a gente pode pensar que a dor lombar pode vir de uma falta de mobilidade do quadril. Pensando na nossa tabelinha lá, se o meu quadril tem pouca mobilidade, quem que vai ter que se movimentar para compensar essa falta de mobilidade? A lombar, que a lombar deve ser mais móvel. Quando eu tenho carga, quando eu tenho excesso de movimento, muita troca de direção, carga, eu preciso que a minha lombar seja estável e o meu quadril se movimente. Se ele não se movimenta, a lombar vai se movimentar. Eu trago aqui um vídeo do swing com kettlebell, se alguém não conhece. Então, o que é o swing com kettlebell, né? Eu tenho é um exercício de quadril, dominante de quadril, em que eu preciso de mobilidade, de potência de quadril e muita estabilidade lombar. Tá, se o meu quadril não tem uma mobilidade, seja por falta de equilíbrio muscular, que eu vou conversar agora, seja por algum problema na articulação mesmo, a minha lombar vai ter que se movimentar um pouco para conseguir fazer um movimento. E ela vai gerar dor, ela vai gerar sobrecarga. Ali eu tenho um kettlebell de 30 quilos, eu vou precisar, algum desses quilos aí vai ficar por conta da minha lombar. Então, como é que a gente vai passar o swing também? Outro exercício que daria uma palestra inteira para um aluno que não tem
preparação para isso, né? O swing também entra lá naquele primeiro slide. O swing, por muito tempo, ele virou sinônimo de treinamento funcional, né? Treinamento funcional tem uma pessoa com um kettlebell na mão fazendo um swing. O swing, para chegar no swing, tem que ter muito treino, tem que ter muita estabilidade, muita força, muita coisa para chegar no swing. É um processo bem, dependendo do aluno, obviamente, mais lento ou mais rápido, mas é um processo bem minucioso, assim, tu levar um aluno a fazer um swing, né? Tem gente que pratica treinamento funcional, tem muitos alunos que não fazem swing, ou porque não tem capacidade, ou também porque não tem nem interesse, mas não é assim, todo mundo vai fazer swing de forma segura, né? Não tô falando que o swing não é para todo mundo. Eu gosto de falar assim, é sim para todo mundo, só que não é para qualquer um. Então, como que quer dizer não é para qualquer um? Eu tenho que transformar aquele aluno em uma pessoa mais forte, mais estável, mais consciente para eu conseguir aplicar o swing de forma segura, né? Ah, não, mas eu vou dar um kettlebellzinho leve para ele, 10 quilos, 8 quilos. Não existe. Não existe swing assim como ele está fazendo com 8, 10 quilos. O swing é um exercício, não vou me estender muito, porque eu adoro esse tema também, não. O swing é um exercício que precisa de carga. A gente tem que partir de, no mínimo, 14, 16 quilos para cima para conseguir fazer o movimento. Ah, não, mas ele consegue. Ele até consegue fazer com 8 quilos, mas não é efetivo. Então, é a mesma coisa que tu não fazer nada, entendeu? Então, a gente precisa colocar carga no swing. Se eu tenho medo de colocar carga no swing para o meu aluno, eu já tenho uma resposta. Ele não está preparado para fazer o swing, tá? É um outro tema que também vou deixar um pouco mais batido aí. Seguindo ali, dor lombar, então, a gente pode pensar como falta de mobilidade de quadril também, tá? Para a gente finalizar agora, vou fazer um caso aqui com vocês de um aluno que tem uma hiperlordose lombar, então uma curvatura da lombar mais acentuada, que vai gerar muitas vezes associado, né, uma anteversão da pelve. Então, o que é a hiperlordose? Eu tenho ali a curvatura normal da lombar, que é uma lordose, e na direita eu vou ter uma hiperlordose, um aumento dessa curvatura, muito associada a uma rotação anterior da pelve. Aqui eu tenho 3 pelves, vamos pensar no meio aqui, onde diz neutro, que é uma pelve numa posição normal. Na esquerda, onde diz retroversão, eu tenho aquela posição mais retrovertida, aquela rotação posterior da pelve. Nessa linha a gente consegue ver a diferença, ó, a do meio, a linha está bem em cima da cabeça do húmero, bem em cima da cabeça do fêmur. Então, pensem aqui atrás no sacro, ó. Se a gente pensar na retroversão, o sacro ele invade mais a linha, né? Então, o quadril está encaixado, digamos assim, bunda para dentro. E a anteversão da pelve, que é uma postura uma rotação mais anterior da pelve. Eu tenho o sacro quase em cima da linha, ó. Olha a diferença do neutro para a anteversão. Então, essa rotação anterior, eu tenho um aumento, né, muito associado com a hiperlordose lombar. Tá? Então, a gente vai pegar o caso de um aluno com hiperlordose lombar e uma rotação anterior da pelve, uma anteversão pélvica. E a gente vai ver uma cascata de desequilíbrios musculares que vão gerando e enfatizando as sobrecargas desse posicionamento no corpo do aluno, tá? Então, a primeira coisa que a gente pode pensar é numa musculatura oblíqua, oblíquos externos fracos, permitindo essa inclinação. Então, eu tenho a pelve aqui, ó, pensem, né, na anteversão, eu tenho a musculatura oblíqua na região, né, um pouco mais lateral do abdômen. Se eu tenho essa musculatura fraca, excessivamente alongada, eu vou ter ele vai permitir que a minha pelve rode para baixo. O que é a anteversão da pelve, né? Eu faço isso aqui, eu coloco as mãos nas cristas ilíacas, na frente com os indicadores e atrás com os polegares. O que é a rotação anterior? Os indicadores vão para baixo, os polegares para cima, eu rodo para frente. Então, aqui os indicadores é a parte da frente do meu corpo, os oblíquos, eles vão ceder e vão permitir essa rotação. Tendo essa rotação, eu vou ter um encurtamento da musculatura inferior ali do psoas, que é uma musculatura que liga ali, né, o fêmur com a coluna. Então, eu vou permitir esse giro, os oblíquos, que é a parte superior, eles vão mais alongar, encurtando, né, empurrando psoas
ali embaixo, encurtando ele, beleza? Depois desses dois posicionamentos, eu penso na parte posterior. O que que eu vou ter? Uma inibição do glúteo. Eu vou alongar o meu glúteo, assim como eu alongo a parte anterior superior, que é os oblíquos, eu vou ter a parte inferior posterior, ó, agora eu tô lá nos dedões, alongadas. Se eu tenho uma musculatura excessivamente alongada, eu tenho uma musculatura fraca, sem ativação, uma inibição do glúteo. Então, eu tenho glúteos fracos e psoas encurtado. Consequentemente, eu vou ter uma dificuldade na extensão do meu quadril. Eu vou tentar levantar para mostrar para vocês, tá? Então, eu tenho... Deixa eu colocar um pouco mais para baixo aqui. Então, eu tenho esse padrão, né, de uma rotação anterior da pelve, então, que eu tenho uma anteversão, musculatura abdominal fraca, alongada, psoas aqui embaixo encurtado e glúteo alongado, tá? O que é a dificuldade de extensão do quadril? Em vez de estender meu quadril de forma... Vou baixar um pouquinho. Em vez de estender meu quadril de forma mais limpa, só estendendo o quadril, ó, pum, estendendo o quadril, pum, estendendo, eu vou ter uma sobrecarga da lombar. Em vez de estender o quadril, eu vou aumentar a curvatura da lombar. Deu para entender? Então, eu preciso de mobilidade do quadril para fazer uma extensão. Glúteo acionando, tá? Eu não tenho isso. Tenho toda essa cadeia que eu acabei de mostrar aqui, do 1 até o 4 ali. Então, não vai ser uma extensão de quadril limpa. Eu vou compensar com a lombar, levar a minha barriga para frente, musculatura solta do abdômen, aumentando a curvatura da lombar. Então, eu vou ter uma extensão do quadril muito... Na verdade, não é uma extensão do quadril, né? Eu vou levar a perna para trás, muito pela hiperextensão da lombar e não com uma extensão de quadril limpa, tá? Fiz um movimento aqui parado. Acho que antes de falar isso eu tenho... Tá, então a gente tem encurtamento de psoas e lá atrás eretores da coluna e um alongamento excessivo, consequentemente um enfraquecimento de musculatura abdominal e glúteo. Viram aqui na esquerda, né? O xizinho ali que apareceu. Se eu pensar nesse movimento que eu fiz em pé para vocês ali, levando só a perna para trás, não tenho tanto risco, né, para minha coluna. Eu tô com a perna solta, não tenho tanta carga. Mas pensem agora uma dificuldade de extensão de quadril nesse movimento aqui. Aqui está um movimento limpo, tá? Mas se eu tenho dificuldade na extensão do quadril, a lombar vai se movimentar um pouquinho. Quanto maior a dificuldade de extensão do quadril, mais a lombar vai se movimentar. É graduado isso, pode ser um pouco menos, um pouco mais, pode ser muito, pode ser bem pouquinho. Se for muito, esses 30 quilos aí, a lombar deve estar levantando uns 10, 15, entendeu? Então, e muitas vezes, visualmente, se a gente olhar assim o movimento, a gente não percebe que é a lombar que está fazendo. Se não é uma coisa muito acentuada, a gente não percebe. Então, a gente pode estar fazendo um excesso de movimento da lombar para subir esse querobel. Tá? Então, essa relação lombar-quadril, ela é bem importante. A gente pode pensar num movimento mais, uma prancha, por exemplo, que é um movimento estático, vai acontecer isso também. A gente pode pensar em outros movimentos, uma elevação pélvica, né, que é, eu chamo de elevação pélvica, deitado no chão, que as pessoas chamam de ponte, né, pés na bola, sobe e desce o quadril, ali é uma extensão de quadril que eu preciso, mas se eu não tenho tanto, eu posso usar a lombar para subir aquele quadril, e aí gera dor na lombar. Então, isso que a gente tem que pensar, quadril, lombar, se eles estão se ajudando ou não, né? Se o quadril está ajudando a lombar ou se a lombar está sozinha ali fazendo o papel tanto dela quanto do quadril. E aí a gente pensa, né? Um equilíbrio muscular, ele tem que vir tanto da articulação, né? Uma mobilidade de quadril, quanto da musculatura ali, psoas, musculatura ilíaca, glúteos, abdômenes. O que é um equilíbrio muscular? Eu tenho musculaturas estáveis, fortes e alongadas também, não excessivamente alongadas. Então, eu não posso ter musculatura encurtada e nem fraca, né? Eu preciso ter uma musculatura alongada, uma capacidade de alongar, ok, e uma capacidade de ter força, de ter estabilidade, pensando mais em quadril, é mais estabilidade em lombar, né, do que força propriamente dita, para ter todo esse equilíbrio e fazer toda essa cascata que a gente falou ali, né? Ao contrário,
eu tenho musculatura abdominal forte, o meu psoas saudavelmente alongado, glúteos com uma capacidade de ativação legal, e aí a gente vai pensando nessas questões. Quando eu falei, acho que agora acabamos, quando eu falei lá que treinamento funcional, ele é muito mais sobre conhecimento do que sobre ferramenta, é isso que eu estou falando. É pensar em funções articulares, é pensar na musculatura e equilíbrio, pensar isso de forma prática lá num swing, numa prancha. Como eu falei, né, a prancha é outro, dá uma palestra inteira falar de core, de prancha. Então, isso que é treinamento funcional, e não escada de agilidade, corda naval. Vai estar junto, lógico, faz parte, só que é muito pouco para definir o que é treinamento funcional. Tá? Eu falei isso para vocês só sobre funções articulares, que é um dos pilares mais interessantes assim, no treinamento funcional, ao meu ver, mas tem muita coisa aí para falar. Quem se interessar por esse tema, vai atrás. Quem trabalha com treinamento funcional, quem quer trabalhar, faz curso. A gente ainda tem, infelizmente, muito pouca informação vinda da graduação. Na minha época, quando eu me formei, a gente tinha pouca informação, acredito que agora deve ter mudado um pouco, mas acredito que seja ainda pouco. Vão atrás, tem muito curso de gente muito boa na área, e é isso aí, se qualificar para a gente conseguir aplicar um método que um método que faz sentido para a gente, como eu falei anteriormente, né? Levar para o nosso aluno o melhor do que a gente pode dar ali, o melhor treinamento, um treinamento condizente com as demandas dele, com um treinamento interessante, legal, dinâmico, que a nossa, né, o nosso propósito de profissão, digamos assim, é levar movimento, não deixar as pessoas pararem, seja trabalhando em escola, com crianças, seja trabalhando na área de treinamento físico, seja trabalhando na área com atleta. Então, levar o melhor exercício, o melhor movimento, despertar no aluno essa função, né, de trazer o movimento para a demanda dele, não deixar aquela ciclo do não movimento se estabelecer, tá? Queria agradecer pela atenção de todos, fica aí o meu contato, meu e-mail, meu contato por Instagram também, um pouco mais rápido, fico à disposição, agradeço de novo aos organizadores do congresso, boas palestras aí para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.